espera que ele seja. Isso. Mas, para essas pessoas, significa poder cada vez mais determinar o que faz o executivo. Então, peraí, o poder executivo é eleito majoritariamente pela população, pelo menos por parte dos eleitores que foram até as urnas no segundo turno, e aí o parlamento quer ter mais poder sobre o global do orçamento público. Isso é grave, mas eles foram acostumados com isso na gestão do ex-presidente Bolsonaro, a partir do orçamento secreto, e agora só vem se ampliando e se readaptando. E Por você que disse isso rolou lá atrás? rolou com o governo Bolsonaro porque era uma forma de ter uma base de apoio. Na verdade, todos os governos constroem os seus métodos para construir essa base de apoio através de espaço na máquina pública, através de destinação de orçamentos. Dessa forma como a real política no Brasil funciona. E o governo Bolsonaro ampliou a partir dessas rubricas que ninguém sabia para onde ia. Mas porque era um governo fraco, era um governo que não sabia fazer política, porque isso aumentou muito, né? Eu vi esses dias uma reportagem na imprensa brasileira comparando os parlamentos, o brasileiro com parlamentos de vários lugares do mundo. E aí a proporção, para as pessoas que estão em casa entender rapidamente, a gente tem um orçamento público que a imensa maior parte desse orçamento você não pode mexer, porque ou você tem que pagar juros da dívida, ou salário de funcionalismo, ou despesas obrigatórias, não obrigatório, não, você não mexe naquilo. Um pedacinho muito pequeno, que mesmo assim a gente está falando de bilhões de reais, é usado pelo executivo. O que está acontecendo é que o parlamento está comendo essa fatia do executivo, e aí sem análise técnica, saber se tem 3 ginásios na cidade, ou uma UPA bota mais um ginásio, isso é um pouco isso. Perfeito. O parlamentar individualmente está com quase 40 milhões de reais, não para uso individual, mas para definição de para onde vai. E aí ele manda fazer o que ele bem entender ou ele precisa aprovar em algum lugar? Metade, obrigatoriamente, tem que ser para a área da saúde, a outra metade vai para onde ele bem entender. Mas aí acontece os problemas das crises políticas, muitas vezes, que aparecem no noticiário, né? Porque a velocidade da liberação desses recursos nem sempre é a velocidade que a vontade política de entregar algo para sua base eleitoral que o parlamentar tem. E daí vem crítica ao ministro da Casa Civil, ao ministro das Relações Internacionais, às relações institucionais, ou mesmo uma queda de braço, né, entre o que pode o governo fazer e o que pode o parlamento chancelar ou questionar ou duvidar. Eu também acho que o parlamento tem que ter uma postura independente. Não acho que tem que ser um carimbador, como foi o termo que o Arthur Lira utilizou nesse discurso de posse. Mas eu acho que ele distorce o conceito do que seria carimbador. Porque no sentido de que tem que ter opinião política, tem que ter orientação, independentemente de ter cargo ou não no parlamento, concordo plenamente. Nós somos carimbadores, somos pessoas que temos que atender aquilo que o nosso eleitorado, né, votou, tem como expectativa. Agora, o que não pode é o oposto disso, é usar da chantagem como a única possibilidade para que projetos que possam ser importantes para o país avançar. E agora a chantagem é a seguinte: enquanto não liberar cerca de 5 bilhões de reais que o Lula vetou no orçamento, que é justamente essa fatia que os parlamentares podem destinar para suas bases eleitorais em ano eleitoral, não tem nada sendo votado na Câmara. Peraí, então o país vai parar porque você quer crescer eleitoralmente na sua base eleitoral no ano de eleição? E aí agora é essa combinação, né, Demore, entre o hiper-orçamento para os parlamentares, mais um hiper-fundão eleitoral, é uma máquina gigantesca que eles e os bolsonaristas, porque tem uma mistura ali, né, do centrão clássico, do centrão mais bolsonarizado, digamos assim, que foi se alinhando cada vez mais com a extrema-direita, para usar essa grana toda para tentar se reeleger ou eleger os seus vereadores e prefeito. Então, acho que tá tudo isso em jogo nesse discurso do Arthur Lira e nessas ameaças e nessa crise política que se abriu. Mas só para fazer um último comentário, eu acho que falta mais crítica pública ao Arthur Lira, e foi importante você ter me feito essa pergunta. A impressão que eu tenho é que ele é um sujeito hiperpoderoso e sabe disso, até pelas chantagens e pela forma como ele vem tocando a política, porque também tem poucas vozes dissonantes que o questionam, que o denunciam, que cobram, que explicitam essa estrutura que é tão básica, mas que manda no país. Eu Isso na política, na imprensa, onde você identifica essas poucas vozes? Principalmente na política. Na imprensa acontece, porque também tem um limite, né? A forma como ele vem lidando. E a imprensa observa que o país para, né? Tem pautas importantes, até para a grande imprensa, que precisam avançar, né? Porque também são, sei lá, favoráveis a determinadas pautas, que o Arthur Lira coloca ali um certo imbróglio. Mas eu me refiro principalmente a figuras, a lideranças políticas. Quem sabe esse ano, com a proximidade de uma nova eleição para a presidência da Câmara, isso não modifique, né? Porque podem ter outros nomes. Tem o nome dele, ou os nomes que ele costura, mas tem outros nomes dissidentes que podem, né, se capitalizar, crescer nessa
processo pré-eleitoral, digamos assim. De um ano, que vai durar um ano. Porque as coisas já estão rolando, né? Seja na escolha das comissões, enfim, todo o jogo político do ano inteiro. Quem sabe isso não se amplie, tenham mais vozes que questionem, que critiquem, que exponham essa situação. Para entender, como que um presidente da Câmara pode parar um país? As pessoas que estão nos assistindo talvez não consigam... Assim, como se para um país? Ele decide não votar as coisas, é isso? Ele decide não colocar em pauta temas que são urgentes para o país. Quê? Orçamento? E a urgência não necessariamente é o país que define, mas tem projetos que são enviados pelo Executivo como urgência constitucional. Tá. Se não for votado em determinado prazo, nada mais pode ser aprovado na Câmara. Por exemplo, tipo, uma emergência para combater dengue. Por exemplo, exato. Pode ser. Isso pode não andar. Aliás, seria um tema que faria sentido porque ele tem muito interesse, inclusive, no próprio Ministério da Saúde. Muito. As fake news geralmente rodam em torno disso, então não é um exemplo tão aleatório assim. Poderia fazer todo sentido, espero que não faça, porque seria um absurdo diante. Mas aí ele pode simplesmente não botar votar e isso fica parado e o dinheiro não chega nos municípios e as pessoas pegam dengue. A lei não é aprovada, não é disparado o orçamento para os prefeitos e para os governadores, nada mais é votado na Câmara. Aí se alia com a vontade política da extrema-direita de não querer votar nada mesmo, de querer atrapalhar tudo o tempo inteiro. E a percepção de que não está andando recai sobre o governo. Porque é ele que não está entregando aquilo que ele prometeu, que ele disse na imprensa que faria, que ele, enfim, apresentou no programa eleitoral e tudo isso. Como se faz isso? Tem gente que fala que o governo deveria radicalizar e enfrentar isso. Duas perguntas, uma sobre o personagem específico que eu quero deixar para depois, que é o Eduardo Cunha, mas segunda parte. Radicalizar isso, mas radicalizar precisa de rua, porque você pode, de algum modo, mostrar para os parlamentares que o povo, ou uma parcela do povo, está contra isso, e a gente sabe, você, deputada, sabe, que o parlamento reage à pressão da rua, o parlamento tem medo da rua, no fim das contas. Um medo democrático, claro, né? Um medo de pressão democrática, sem ameaça, nem nada, mas subindo o tom e falar, não, peraí, isso a gente não quer. Perfeito. Você acha que o governo não quer apostar nisso com medo, com o trauma do impeachment da Dilma, com o medo de uma paralisia ainda maior, ou não há essa avaliação, ou essas conversas não acontecem? Olha, é uma avaliação minha. Eu acho que é um misto desses receios todos, do que foi o Eduardo Cunha, do impeachment, né, do golpe que sofreu o ex-presidente Dilma Rousseff, mas tem a ver também com o modus operandi da política brasileira, ao qual o Lula e o PT já se adaptaram, são parte já dessa lógica de funcionamento. Claro, e aqui não estou falando uma crítica no sentido moral da questão, né, de que cometeria ilegalidades ou coisas que estão fora do script daquilo que se espera, né, de envio de recursos, não é isso. Até porque emenda não é ilegal. Vamos deixar bem claro aqui. Exatamente, pelo contrário, é previsto pela legislação, a gente não criminalizar a política também, claro, exatamente. Claro. Todos os anos a gente vota o orçamento e dentro do orçamento tem a destinação de emendas, ou mesmo essa mudança, né, de gestão e nomeação de cargos para os ministérios, é dessa forma como a legislação brasileira se desenhou. Agora, eu acredito que precisaria apostar mais numa base de apoio que foi fundamental para a eleição do Lula, que não está no Congresso Nacional e que não atua com base na chantagem e que não está interessada em nenhum cargo, em nenhum centavo a mais no sentido de beneficiar a base eleitoral nenhuma, que é a base social de esquerda, dos movimentos sociais, aquela que carregou panfleto, que carregou bandeira e que foi fundamental para garantir a vitória no segundo turno. No primeiro, mas sobretudo no segundo turno. Você acha que essa galera tá meio escanteada? Acho, seja do ponto de vista das pautas que o governo pode priorizar, ou principalmente no que diz respeito a uma base de apoio. Claro que a Colômbia é uma realidade completamente diferente, também tem uma crise significativa, vamos para cima também do Petro, né, do conjunto do governo, por conta da coragem, da postura que ele tem às vezes de enfrentamento Congresso Nacional, mas eu acho que é um exemplo importante a ser mirado quando eu falo disso, porque teve chantagem por parte do Congresso, do Parlamento, apostou que a população podia também pressionar o Congresso. Peraí, eu só quero que ele cumpra com o programa com o qual ele foi eleito. A expectativa que as urnas têm precisam ser cumpridas, senão, peraí, vai forçar o governo a fazer uma espécie de estelionato eleitoral? Eu acho que precisaria ter essa aposta. E vão me dizer, mas tem um problema na América Latina, veja, o Milei acabou de ganhar na Argentina, mas na Argentina, mesmo com a extrema-direita no governo, há pressão social. Tem a ver com uma característica história, né, do povo argentino, claro, mas de não perder essa perspectiva, né, de que tem que ter o pé na rua, a mobilização. E você disse, eu concordo plenamente. O Congresso finge que não, mas tem um medo saudável, democrático, da pressão das ruas.
piso da enfermagem só existe porque estava em plena pandemia e não era só a enfermagem pressionando, mas era a sociedade dizendo, pelo amor de Deus, as pessoas estão salvando as nossas vidas, estão na linha de frente. O mínimo é que as pessoas tenham um salário digno, decente. Poderia dar uma série de outros exemplos. Então, apostar no nosso, né, daqueles que de fato garantiram que esse governo fosse colocado de pé, que o governo Bolsonaro fosse derrotado, eu acho que é um tempero importante para lidar com esse grau de chantagem ilimitado do líder do Congresso. Deputada, nessa trama toda tem um personagem que é o Eduardo Cunha, que muita gente diz, e já se toma isso como verdade, porque eventualmente que o Eduardo Cunha hoje é uma espécie de deputado honorário. Ele usaria aí até a estrutura do gabinete da filha, que é deputada, tá sempre por Brasília, e o que se comenta é que despacha, recebe, ouve, e fala muito com o Lira, inclusive. É uma questão que está sendo posta, é uma preocupação? Isso de fato acontece, essa movimentação, ou é uma alucinação do Planalto Central? Olha, eu seria leviana se eu dissesse que eu já ouvi fazendo, despachando, etc. Mas que, bom, tem cara de que acontece com certeza. E isso ficou muito explícito, no meu ponto de vista, quando houve a discussão sobre uma possível nova reforma eleitoral que acabou não sendo concretizada. Mas que o relatório vinha tão bem pincelado com alguém que tinha esse trânsito todo pela casa, pelos parlamentares, pela régua do poder mesmo, que era assinado pela filha dele. E veja, não estou esvaziando a figura dela como uma parlamentar habilidosa, que circula, etc. Mas talvez teve uma consultoria. Acredito que sim. Entendi. Não digo nenhuma consultoria, mas talvez um impulsionamento direto e uma possibilidade de alavancar. E pela forma como o Arthur Lira faz política também, né? Faz sentido que também que ele seja bem aconselhado para alguém que é experiente nessa lógica de chantagem e de tentar criar uma queda de braço com o governo o tempo todo.